Em 1903, foi escrito um livro que, durante muito tempo, junto com O Pequeno Príncipe, fez parte da lista obrigatória de literatura infanto-juvenil. O nome do livro era Pollyanna. Foi escrita por Eleanor Porter, e a história de uma mulher, de uma criança, na verdade, que passa por uma série de provações até que, em determinado momento da sua vida, ela tem que sair de casa e ser criada por uma tia rabugenta, por uma tia que não lhe tinha nenhum carinho, que não tinha nenhum tipo de cuidado maternal como ela deveria ter. A história, que eu não vou contar o spoiler, até porque eventualmente você pode encontrar-se com o livro, é caracterizada como uma história positiva, uma história de uma experiência ficcional, mas que tenta retratar uma atitude que todos nós devemos ter e que basicamente é a atitude do contentamento. No livro, Pollyanna se acostuma a fazer aquele chamado jogo do contente, o Gladness Game, em que ela sempre tentava ver as coisas pela via positiva. Então, se por acaso ela pedia, como tem lá no livro, uma boneca de Natal para o seu pai, que era muito insensível a ela também, e recebe de volta uma muleta que ele usara em determinado momento na sua vida, algo completamente sem noção. Então, ao invés de ficar chocada com a falta de sensibilidade, de carinho daquele presente, que era um presente completamente sem sentido, ela brinca com o seu jogo de contente e resolve ficar feliz, apesar daquele presente, porque, segundo na cabecinha dela, era melhor não precisar daquela muleta. E então não precisar daquela muleta lhe fazia feliz, mesmo que a muleta, obviamente, fosse algo completamente sem sentido, como um presente a ser dado a uma criança. Esse jogo do contente acabou se tornando uma frase muito criticada quando as pessoas resolvem apontar o dedo para pessoas que são otimistas. E dentre essas pessoas otimistas, normalmente, os cristãos que são convidados por Deus a ter uma vida de gratidão, de ações de graças e de contentamento, estão incluídos. Alguns chegam até a dizer que é alienação pura e simples alguém, diante das vicissitudes da vida, das dificuldades da vida, jogar o jogo do contente e achar coisas positivas no meio de tudo aquilo que está acontecendo consigo. Alguns dizem que isso é alienação. O fato é que dessa obra ficcional, uma série de estudos começaram a ser feitas. Em 1969, 2 psicólogos sociais começaram a trabalhar sobre aquilo que eles chamaram de hipótese de Pollyanna, que era tentar identificar na fala das pessoas, fala escrita ou fala verbal, se elas teriam a tendência maior de serem positivas ou negativas. E os estudos foram sendo feitos em sequência e se descobriu que, para grande parte da população, se aquilo que as fazia lembrar de algo do passado era muito remoto, a tendência era que a pílula seria dourada. E algo como, por exemplo, a infância de uma pessoa já idosa era vista normalmente como alguma coisa positiva, cheia de experiências boas, embora nem sempre isso fosse realidade. Mas quando alguém era instado a lembrar de algo que acontecera, por exemplo, de manhã, caso ela fizesse a resposta do teste à tarde ou à noite, ou no dia anterior, a tendência era justamente o contrário. O que os fez, então, formular a hipótese de que o otimismo, a positividade, tem uma espécie de memória seletiva, que é preciso fazer de maneira consciente, ou às vezes acontece de maneira inconsciente, uma seleção das lembranças que podem nos fazer felizes, contentes ou não. Os estudos foram acontecendo e essa chamada hipótese de Pollyanna se revelou verdadeira, com exceção de alguns grupos e segmentos de pessoas. Por exemplo, as pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade, de fobias de um modo geral, de estados depressivos, ou eventualmente daquilo que a gente chama de realismo depressivo, alguém que é pessimista, em outras palavras. Pelas razões de
que poderíamos aqui passar tempos e tempos falando, há pessoas que são assim, são pessimistas por uma série de fatores, e estas não conseguem fazer o jogo do contente. Quando a gente, hoje pela manhã, falou sobre inveja, eu sempre tento entender o que a Bíblia fala sobre determinadas obras da carne, a Bíblia é uma delas, a inveja, é uma delas, pensando do outro lado da moeda, porque inclusive o apóstolo Paulo faz isso lá em Gálatas 6. Ele fala das obras da carne e depois ele fala do fruto do Espírito. E se você colocar numa coluna paralela, em duas colunas paralelas, você vai ver que para cada obra da carne, Paulo levanta algum fruto do Espírito que, uma vez cultivado, faça com que aquelas pessoas ali, os Gálatas, e nós não andemos na carne, mas vivamos no Espírito. Então, fazendo esse mesmo tipo de analogia, o que seria uma atitude que pudesse proteger o seu coração da inveja, ou da tentação da inveja? Como falamos hoje pela manhã. Se você não estava hoje pela manhã, eu lhe convido a assistir o vídeo que já está disponível no canal do YouTube da igreja. Então, o que faria com que alguém, ao invés de alimentar inveja no seu coração e cair na tentação fácil de se achar um desgraçado e desejar a vida do outro, o ser do outro e aquilo que ele tem, de repente jogar o jogo do contentamento? É exatamente esse, o contentamento. O contentamento é a outra face da moeda da inveja. E quando você joga essa moeda e ela cai de um lado, você não tem o outro, e vice-versa. Se você jogar a moeda e ela cair no contentamento, ali estará o antídoto para a inveja. E se você jogar a moeda e ali cair o contentamento, ou melhor, a inveja, aí o contentamento terá se esvaído. Nós não vamos jogar moedas aqui, mas nós vamos olhar o texto bíblico, um dos textos bíblicos, que nos permitem alimentar uma atitude de contentamento, que não tem a ver com um joguinho de palavras, com a memória seletiva, com o esquecimento proposital de coisas difíceis. Não é alienação, mas é uma atitude da alma que Deus nos instiga e nos convida a ter, que nos permite imunizar o nosso coração com relação à tendência natural de invejar, de desejar o outro, desejar ser o outro, o que o outro tem e assim por diante. E para isso eu convido você a um dos textos mais belos que o apóstolo Paulo já escreveu e que, mesmo que não tivesse esse propósito específico que eu estou dando ao sermão nesta noite, você certamente vai encontrar lá os elementos para o contentamento como antídoto e remédio contra a inveja, que é o tema do nosso sermão de hoje. Portanto, eu lhe convido a abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, ou na carta aos Filipenses, no capítulo 4, quando nós vamos ler a partir do verso 10 até o verso 13. Filipenses capítulo 4, verso 10 a 13. Paulo, do fundo de uma prisão, provavelmente em Roma, no ano 61 a.C., escreve essas seguintes palavras assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade para praticá-lo. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância ou situação. Eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler juntos? Para ficar bem memorizado o que Paulo falou, vamos a partir do verso 10, vamos juntos. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza,
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Como foi que você leu? Enquanto você estava lendo, o que foi que passou pela sua cabeça? O que fez você sentir que isso é verdade na sua vida? Ou é um desejo que seja verdade? Vamos orar? Ó Deus amado e querido Pai, nós suplicamos que a Tua palavra lida, inspirada pelo Teu Espírito, alimente a nossa alma nesta noite. Nós aqui estamos para isso, Pai, para Te adorar na beleza da Tua santidade, para Te louvar, para Te oferecer o culto que nós somos privilegiados em poder, convocados por Ti, Te oferecer junto com os nossos irmãos. Mas estamos aqui também para ouvir a Tua voz, porque a Tua voz, ó Deus, acalma a nossa alma, alimenta o nosso coração. A Tua voz, ó Deus, nos traz contentamento à alma, nos faz livres, ó Pai, da turbulência da nossa existência, ávida, muitas vezes insaciavelmente ávida, por coisas que não preenchem o nosso coração, que nos deprimem, que nos entristecem. E por isso, ó Deus, fala ao nosso coração, mais do que massagear o nosso ego, coisa que Tu não farias e não farás jamais. Nos confronta com amor, falando a verdade a nós, como Tu dizes que devemos falar a verdade uns aos outros, falai a verdade entre vós com amor. Fala a verdade em amor conosco. Nos alimenta a alma para que possamos cultivar, ó Deus, o contentamento e não sermos presa fáceis da inveja, da ambição. Ajuda-nos, ó Pai, porque todos nós corremos o risco de assim ser. Alimenta a nossa alma, abre o nosso entendimento para compreender a Tua verdade, pois é assim que nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Por 16 vezes, o apóstolo Paulo usa a palavra alegria nesta carta. Daí porque os comentaristas costumam dizer que esta é a epístola da alegria. Paradoxalmente, Paulo, no entanto, não está numa condição de ter uma alegria esfuziante. Ele está, como eu mencionei, no fundo de uma prisão, possivelmente em Roma, no ano 61, possivelmente a última das suas prisões, depois do tempo que ele passou em Cesareia Marítima, esperando o tempo, como diz o livro de Atos, de ir a Roma, se ver diante da guarda pretoriana que o guardava, que o aprisionava ali numa prisão domiciliar, sob o selo romano, de modo que não havia motivos para se alegrar, ele não tinha liberdade. Fica muito claro que ele dependeu dos filipenses, aqueles irmãos que ele começou uma igreja tempos atrás, na sua segunda viagem missionária, e que são os irmãos de uma igreja mais próxima dele. Ele tinha saudades desses irmãos. Quando ele disse que faltava oportunidade para que eles estendessem mais uma vez o favor, a graça que eles já tinham demonstrado antes para com Paulo, é porque eles viviam na região da Acaia, uma das regiões mais pobres da Grécia, passavam eventualmente provações e possivelmente os recursos que eles teriam para ajudar Paulo na prisão, eles não tiveram por muito tempo. A prisão domiciliar romana obrigava que os parentes do preso ou eventualmente os amigos custeassem a sobrevivência daquele preso enquanto aguardava a sentença final. Diferentemente dos dias de hoje, em que a sociedade livre mantém as pessoas encarceradas, naquela época, mesmo aqueles que estavam em prisão provisória, esperando a sentença final, tinha que pagar pela sua própria prisão. E Paulo, obviamente, não tinha recursos, porque há muito ele havia se dedicado exclusivamente a pregar o Evangelho.
Ele vivia assim de ofertas, e nesse caso, ele nem poderia retribuir a generosidade que eventualmente alguém pudesse ter para com ele, porque ele não podia pregar, ele não podia pastorear, ele não podia oferecer o seu serviço. De modo que, quando ele chama isso de graça, renovaste a meu favor o vosso cuidado, uma graça cuidadora, de fato é uma graça altruísta. Os filipenses nunca mais veriam Paulo, não podiam ser abençoados por Paulo, não teriam qualquer retribuição de qualquer real, não era real, mas qualquer moeda que eles oferecessem a Paulo para sustentá-lo na prisão. Então, veja, era um homem preso, no final da vida, possivelmente com problemas seríssimos de visão, tanto é que algumas dessas cartas que ele escreve nesse período, ele se utiliza de um amanuense, de alguém que escreve enquanto ele dita aquilo que ele quer escrever, longe dos amigos, certamente sendo fustigado pelas tentações do tentador que acabamos de cantar, fazendo pensar, talvez em algum momento, que não tinha valido a pena ter deixado tudo para servir a Deus. Era um homem que dependia financeiramente para comer de irmãos que ele sabia que sacrificialmente iriam doar para ele, mas que iriam se sacrificar para isso, e que ele não poderia sequer ter a alegria de levar de volta, retribuir para eles alguma coisa. E apesar disso, esse homem cita ao longo da sua carta 16 vezes a expressão alegria. Em uma delas ele diz: alegrai-vos. Eu vos digo mais uma vez, alegrai-vos. De modo que quando alguém olha para esse texto e outros onde essa palavra é mencionada, é possível que alguém, à luz do livro que eu mencionei no início da minha introdução, diga assim: Paulo estava brincando do jogo de Poliana. Ele estava brincando de ver as coisas de maneira positiva, embora elas fossem negativas, de meio que colocar ali algum tipo de limitação da sua visão para só ver o que fosse otimista, esquecendo das circunstâncias. Parecia que Paulo estava, talvez até mesmo, praticando uma certa versão do estoicismo, uma filosofia que naquela época ensinava que a maneira de alcançar a felicidade, ainda hoje ensina, é você se abster completamente de qualquer sensação forte. Alegria, sim, pero no mucho. Não fique muito alegre, porque a vida vira e daqui a pouco essa alegria não vai fazer sentido e você vai se embriagar com ela e vai lhe alienar da realidade. Tristeza, sim, mas não se abata. Se torne alguém que, de certa maneira, é apático. Não no sentido moderno, porque alguns confundem dizendo que o estoicismo ele defende a apatia, ou seja, a ausência de emoção, quando na verdade ele defende que não é para você viver movido pelas emoções, direcionado pelas emoções, sejam positivas ou negativas. Mas Paulo não estava praticando estoicismo, porque o estoicismo diz que isso está no controle. Eu sou o capitão da minha vida e, portanto, sou eu que dirijo o meu barco. Eu decido se eu estou alegre, eu decido se eu estou triste. E se eu estiver triste, o quanto dessa tristeza vai me abater ou não. E se eu estiver alegre, o quanto da minha alegria vai eventualmente me direcionar a vida ou não. Não era isso que Paulo ensinava. Se você olhar direitinho, Paulo tinha passado por situações e experiências que agora ele usava em retrospectiva, quando ele diz assim: eu sei o que é estar. Era a prática, a experiência de Paulo. Ele estava evocando, não de maneira seletiva, como naqueles testes e aqueles estudos, mas de maneira abrangente, porque ele diz pares de palavras que expressam os extremos emocionais. Ele diz assim no versículo 12: digo que eu tanto sei estar humilhado, como também honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. E aí ele resume numa frase, muito mal interpretada, diga-se de passagem, porque parece sugerir um poder humano, quando na verdade está falando de uma dependência humana. Ele diz: tudo posso, mas eu posso naquele que me fortalece. Portanto, o apóstolo Paulo não estava fazendo uma ode, um elogio à sua própria força de ser contente. Paulo estava reconhecendo que a vida tem variações.
Você pode estar humilhado num dia e honrado no outro. Você pode estar sobrando nas vacas gordas da fase da vida, dinheiro, prestígio, sucesso, e pode depois experimentar humilhação, escassez e dificuldades. Como alguém já disse, pastor, eu já fui rico, já fui pobre, já fui rico, já fui pobre, ser rico é muito melhor do que ser pobre. E é verdade. Mas todos nós, em algum momento, passamos por essas variações. O gráfico da nossa vida não é um eletrocardiograma assim, perfeito, com as sístoles e diástoles perfeitamente padronizadas. Há arritmias na vida. E algumas vezes estamos lá embaixo, e outras vezes estamos lá em cima. E Paulo conhecia essa realidade. Veja que ele não se coloca como alguém além do bem e do mal. Que por ser apóstolo, ser cristão, ter oferecido tanto a Deus, ele não enfrentava esse tipo de dificuldade. Não, Paulo não diz isso. Paulo diz claramente, eu sei o que todo mundo passa. Eu sou como vocês. E ele falava aos irmãos que tinham ofertado com sacrifício para ele e viviam com dificuldades na região da Acaia, onde Filipe se encontrava. Portanto, ele estava se identificando. E isso é um gesto de muita humildade do apóstolo Paulo, porque basicamente ele está dizendo, a vida não é fácil. Diga-se de passagem que o jogo de Poliana teve uma nova versão há um tempo atrás, num filme de um diretor italiano, belíssimo, que conta a história de um pai, que é ele mesmo, porque ele é o ator principal, e o seu filhinho na Segunda Guerra Mundial. A vida é bela. Você, se não assistiu, assista. É um dos filmes mais belos, mais tocantes, mais sensíveis, em que aquela criança, mesmo prisioneira num campo de concentração, joga o jogo do contente, da maneira dela. E o pai a conduz a ver aquele trauma terrível da guerra de uma maneira positiva. E eu me lembro daquele livro e daquele filme, porque eu cunhei uma frase que eu não sei se em algum momento alguém falou no filme, eu tenho que ler ou assistir o filme novamente. É que a vida é bela, mas não é fácil. E Paulo sabia disso. Talvez justamente por isso, um filme como aquele revela essa realidade que Paulo na Escritura registra. Ele está dizendo, a vida é bela, mas não porque eu a torno bela, porque a vida não é fácil. E porque a vida é fácil, não é fácil, mas é bela, eu posso ser contente. E por que a vida é fácil, ou melhor, não é fácil, mas pode se tornar bela? Quando eu e você praticamos o contentamento. Contentamento nos livra dos três grandes vícios ou pecados da natureza humana: o orgulho, a vaidade e a ambição. Eu chamo que eles são a trindade maldita da carne humana. É contra eles, em algum momento, que qualquer pecado que nós cometemos, é por eles que em qualquer pecado que nós cometemos, nós encontramos, seja na vaidade, seja no orgulho, seja na ambição, a sua fonte. E quando você vê isso, Paulo está falando aqui exatamente disso. Veja, quando ele diz, eu tanto posso estar, e sei o que é estar humilhado, como também ser honrado, ele está falando de vaidade. Porque o que é o vaidoso, senão aquela pessoa que só quer ser honrada? Quer ser o centro da atenção, não admite ser coadjuvante, tem que estar debaixo do holofote, tem que ser o personagem principal da vida dele e dos outros, tem que ser o Sol e todos os outros planetas. Quando Paulo dizia, eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, ele estava basicamente dizendo, é desta maneira, pela via do contentamento, que eu mato a minha vaidade, que eu a sustento no lugar onde ela deve estar, não dominando o meu coração, mas sob o domínio do contentamento. Veja, quando ele diz aqui, que ele também tanto podia estar na fartura, como também na fome, na abundância, como também na escassez, ele está falando da ambição. Que é fato que todos nós queremos a abundância, que é fato que todos nós queremos eventualmente a fartura. Na verdade, Deus nos criou para isso. Se nós não experimentamos isso, culpa dos nossos antepassados, dos nossos pais e de nós mesmos.
Muitas vezes nós somos levados a buscar de maneira desenfreada pela via da ambição. Diga-se de passagem, inclusive isso também está dito por Paulo num conselho muito apropriado que eu gostaria de ler com vocês em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 10, que Paulo também lida com essa questão do contentamento pela via da ambição. Aqui ele diz: eu tanto posso ter muito como ter pouco, ter fartura como ter escassez. Ele está dizendo: a ambição não domina o meu coração. Mas em Timóteo capítulo 6, a partir do verso 6 a 10, ele diz algo maravilhoso. Na verdade, um pouco antes, tá? Capítulo 6, verso 6, ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, e olha a palavra que é usada, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo. Alguém já disse que nós nascemos nus. O homem mais rico do mundo nasceu nu. O rei mais poderoso nasceu nu. A mulher mais bonita e a mais feia, ambas nasceram nuas. O homem mais famoso e o homem absolutamente periférico na vida, ambos nasceram nus. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Nada temos trazido para o mundo, nem beleza, nem fama, nem sucesso, nem poder, nem dinheiro, absolutamente nada. E pior, nem coisa alguma, mesmo que conquistarmos na vida, iremos levar dele. Como alguém já disse, caixão não tem gaveta. Todos sairão da vida do jeito que entraram. E diz mais ele: tendo sustento e com que nos vestir. E ele usa novamente a palavra estejamos contentes. E aí ele adverte os que querem ficar ricos. Ele está falando de ambição. Ele não está dizendo que o problema é ser rico. É os que querem, com essa ambição desenfreada de querer ser rico. Eles caem em tentação e em cilada. E em muitas concupiscências. Concupiscências são desejos desenfreados. Os desejos são próprios, o ser humano é um desejante, sempre. Senão ele não desenvolve, ele não cresce, ele não anda para frente, só para trás. Mas não é o desejo que Paulo aqui firma, é a concupiscência. É o desejo desenfreado, sem limite. Ele diz que aqueles que fazem da vida uma busca insaciável, uma ambição desmedida em ficar rico, caem em tentação. E em ciladas, e em muitas concupiscências sem sentido, insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. E ele diz a razão: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram até da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que Paulo está dizendo aqui é que o contentamento, queridos, alivia esse desejante ambicioso que o homem se torna, porque ele se torna celebrante e não desejante. E qual a diferença de ser celebrante e não desejante? É porque o celebrante, ele é contente com o que conseguiu, enquanto trabalha para conseguir mais, o que é muito natural. Mas o desejante, ele não agradece pelo que ele conseguiu e é envolvido por uma fúria muito grande, interna, que o faz relativizar moral e ética e perder até a sua fé para querer mais. Gente que vende a mãe e entrega. E Paulo está dizendo que o contentamento faz esse fogo da ambição diminuir. Faz com que, ao invés de desejante, a pessoa se torne celebrante. E a vida não é feita de desejos desenfreados, mas de celebrações serenas da alma. É quando você vê o copo metade cheio e celebra por ter água para beber, e não olha o copo meio vazio e reclama e demanda
e deseja que ele seja cheio, inclusive movido também pela inveja, porque o copo do outro está cheio e o seu ainda não. Voltando agora para o texto de Filipenses, perceba que Paulo também está tratando de orgulho. Porque quando ele termina com a frase, tudo posso naquele que me fortalece, o locus da sua força, o lugar, o agente, o objeto, o autor, o propósito, tudo, enfim, que o fortalece, não está nele. Está naquele que o fortalece. Ele é objeto do fortalecimento, ele não é o agente do fortalecimento. Ele é fortalecido, ele não se fortalece. E isso, irmãos, mata o orgulho humano. Porque o que é o orgulho, senão a ilusão de que nós podemos, de que nós somos, de que nós fazemos, prendemos e acontecemos. Deus então mata pelo contentamento o orgulho, mata pelo contentamento a vaidade, mata pelo contentamento a ambição. Paulo está então tratando pela via do contentamento, não apenas aquilo que nós falamos hoje, que é a filha desses 3 pecados, a chamada inveja. Inveja tem 3 pais: o orgulho, a ambição e a vaidade. Ou melhor dizendo, um pai e 2 mães. Como hoje está tudo assim, é possível. Então lá tem 2 mães e um pai. Então a inveja tem 2 mães e 2 pais. Ou um pai, ou 2 pais, eu sei lá o que for. Hoje só basta que a pessoa pense o que é. Mas no caso concreto, esta inveja é fruto da ambição, da vaidade e do orgulho. E Paulo diz, como você cuida disso e do seu coração? Eu quero lhe contar a minha experiência. Ele disse, eu sei. É tão forte isso, irmãos. O que é que você sabe? O que é que você sabe da vida? A ponto de você dizer assim, como aquela antiga frase, meninos eu vi. Ou como aquela antiga canção, esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, de Lupicínio Rodrigues. O que é que você diria? Eu sei o que é estar humilhado e honrado, eu sei o que é ter e o que não ter, eu sei o que é poder e não poder. E ele dizia que ele sabia isso, porque ele tinha aprendido na escola do contentamento. Tendo então definido isso, deixe-me lhe dizer o que é esse tal de contentamento. A palavra contentamento, ela é formada de duas palavras que se juntam. A palavra completa, contentamento, é a palavra autarkes, que em grego é auto e erko, um verbo. E o que acontece quando elas se juntam? Elas criam uma palavra que é conhecida hoje, é a palavra autarquia. Você já ouviu falar? Autarquia. O que é uma autarquia? Não pegue o seu celular ainda. O que é uma autarquia? Uma autarquia é uma estrutura jurídica, um ente jurídico, não é pessoal, que ao mesmo tempo que tem a participação de pessoas, tem identidade própria. Tanto é que quando, na brincadeira, as pessoas gostam de dizer umas às outras, quando alguém é poderoso, famoso e tal, rapaz, aí uma autarquia, fulano de tal é uma autarquia. É assim, ele transcendeu, ele não é apenas PF, ele também é PJ. É junto, é uma autarquia. Curiosamente, Paulo diz que a autarquia, que não é nesse sentido, é o que ele chama de contentamento. É quando ele transcende aquilo que é auto dele mesmo e começa a ter o ercor, que é a capacidade de força, resiliência e poder suficiente para estar imune às ações externas. É quando ele tem a serena alegria de celebrar a vida. Contentamento é a serena alegria de celebrar a vida. Isso é paz, irmão. Isso é paz. Quando alguém encontra serena alegria, que não é esfuziante, não é alienante, não é gargalhadas
do dinheiro rolando e entrando na conta, ou de você sendo famoso, bem-sucedido, ou conseguindo tudo, mas aquela coisa gostosa da alma lá de dentro do coração, que você acorda para a vida dando bom dia a cachorro. E você está feliz. A serena alegria de celebrar a vida. Porque a vida é para ser celebrada. Por mais difícil que ela seja. O contente é aquela pessoa que consegue celebrar a vida apesar de e não por causa de. E isso é uma grande maturidade espiritual. Porque quem espera celebrar a vida por causa de, nunca vai celebrar. Deixa eu lhe dizer, nunca vai celebrar. Você vai ser um eterno desejante, inquieto, insatisfeito, reclamador, alguém que vai sempre dizer assim, é mais, e esse mais, como eu disse hoje pela manhã, mata tudo. Mas aquele que tem uma eterna alegria de celebrar a vida, ele consegue ser sereno, ser leve. É bom estar ao lado dessa pessoa. Imagine sentar ao lado de um eterno celebrante da alegria da vida, ou de uma alegria que celebra de maneira serena a vida. O papo flui, a conversa é legal. Tudo bem que no outro dia tem um bocado de boleto para pagar, mas a pessoa está ali. Ela diz assim, rapaz, eu estou vivo e com saúde nessas tragédias do Rio Grande do Sul. Era comum ouvir as pessoas dizendo assim, vamos recomeçar. Perdeu tudo, perdeu milhões, perdeu parentes. Mas está vivo, está com saúde, está com força de trabalhar. Porque no fundo, queridos, é essas pequenas coisas que nos ajudam a celebrar a vida. Eu fico sempre pensando, e eu espero que nunca aconteça, se algum dia alguém resolver me abordar na rua e dizer assim, passa essa mochila aqui, o celular e o computador. Minha vida está quase toda lá. Tudo bem que eu fiz backup ultimamente, eu estou mais ou menos aliviado. Mas eu fico pensando assim, rapaz, faça o seguinte, corta esse dedo aqui, mas não leva esse computador não. Mas tem gente que faria isso. Tem gente que faria isso. Porque às vezes o apego a determinada coisa o impede de celebrar a vida. De ter uma eterna serenidade de celebrar a vida. Não precisa ter memória seletiva para isso. É preciso, no entanto, cultivar o contentamento. Eu gostaria de convidá-lo a essa atitude. E gostaria que você me acompanhasse em alguns textos que corroboram o que Paulo escreveu, tanto em Filipenses como ele recomendou a Timóteo. E o primeiro deles eu gostaria que você abrisse em Hebreus capítulo 13, verso 5, no finalzinho daquele livro, que é uma referência muito bonita sobre isso. Ele diz assim, seja a vossa vida sem avareza. O que tem avareza a ver com essa história, pastor? O avarento é um ambicioso que se segura naquilo que conseguiu. Pouco ou muito. É interessante que o avarento não necessariamente é uma pessoa rica. O avarento é a pessoa que se segura naquilo que conseguiu e não compartilha com ninguém. Ele diz assim, seja a vossa vida sem avareza. E aí novamente a palavra, autarqueia, contentai-vos com as coisas que tendes. E por que ele diz assim? Porque ele quem? É Deus que tem dito isso para a pessoa. Ele quem? Deus. Deus diz assim, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Qual é o fundamento mais profundo do contentamento? É Deus, querido. Com Ele, no barco tudo vai bem. Você não controla o que está fora do barco, mas quem está dentro do barco controla a maneira como o barco sobrevive às tempestades da vida. Por conta disso, o versículo 6 diz assim, assim, afirmemos confiantemente,
O Senhor é o meu auxílio, não temerei, o que poderá me fazer o homem? Porque ele disse antes, de maneira alguma te deixarei, jamais, nunca te abandonarei. Agora abra, por favor, em Abacuque capítulo 3, verso 17 a 19. Hoje o sermão está o terror daqueles que não sabem onde o texto bíblico está, né? Você está indo para lá e para cá. Aquela Bíbliazinha que você tem, que lhe ajuda com as referenciazinhas, nessa hora ajuda. Mas é bom você saber, principalmente aqueles profetas menorzinhos que deixam a gente na berlinda. Só para ajudar você, Abacuque vem antes de Sofonias e vai... Não ajuda muito, né? E quem é esse Sofonias, pastor? Tudo bem, vamos lá. Abacuque capítulo 3, verso 17 a 19. Olha que confissão de fé maravilhosa, principalmente para quem vivia no campo, como eram estes, que viviam do produto do cultivo do campo. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ou negue-se, ou seja, não apareça, ainda que os campos não produzam mantimento, e até as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O que é que ele afirma? Todavia, e aí a conjunção adversativa é boa, né? Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Se você voltar no versículo anterior, Silvana, dê uma olhadinha, são 3 frutas, ou 3 árvores frutíferas. Toda a economia da Terra Santa dependia da videira, da figueira e da oliveira. Eram as chamadas árvores santas, sagradas para o judaísmo. O que eles comiam, o que eles bebiam, a luz que iluminava, que era usada no templo para os sacrifícios, para as lâmpadas do templo, vinham ou da figueira, ou da oliveira, ou da videira. Ele está dizendo: acabou-se tudo. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Mas no verso 19, ele chega ao clímax, porque ele usa uma expressão que me é muito cara, porque me faz lembrar os primeiros anos da fé, porque tem um hino que canta essa música, eu imagino que você que tem muito tempo de vida cristã deve lembrar. É que ele diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés andarem como os da coça, e me faz andar, eu gosto muito dessa expressão, altaneiramente. Em sertanejo seria por cima da carne seca. Por cima da carne seca. Ou seja, eu estou por cima, não com orgulho, mas é porque o Senhor pegou os meus pés como os da coça e colocou nos lugares mais altos. As enchentes de baixo não me atingem, os inimigos que vêm por baixo não me atingem, porque Ele me faz andar altaneiramente. Fruto de quê? Da convicção de fé que ele dizia: ainda que a videira não floresça, ainda que. Isso é contentamento. Contentamento não é por causa de, mas é ainda que. Agora eu gostaria que você fosse para o Salmo 37, verso 3 e 4, a gente está indo para trás. Eu imagino que você sabe que Abacuque é depois dos Salmos, eu espero. Então, abra aí, por favor, em Salmos, capítulo 37, verso 4, e com ele eu encerro. Eu vou parar essa tortura com você. Salmo 37, 4. Esse salmo também é um dos muitos queridos, porque ele nos dá 3 ordens. Ele diz que nós devemos confiar, nos agradar e entregar. São 3 verbos. 3 verbos. Agora, o que me chama mais atenção é o começo desse salmo.
Uma das riquezas da palavra de Deus, à medida que você vai conhecendo, é você ir descobrindo como tudo faz sentido uma coisa com a outra. Olha como é que o Salmo começa, verso 1. Ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas... O que eu falei? Que era o outro lado da moeda. Contentamento é o outro lado da inveja. Ou você joga para cima e aparece inveja e você vive olhando para ela e vivendo por ela, ou você joga para cima e aparece contentamento e você vive pautando a sua vida por esse contentamento. Aí, por conta disso, ele diz assim: pois em breve estes malfeitores e estes que praticam a iniquidade, em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Agora, quanto a vocês, façam 3 coisas: confiem no Senhor e façam o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Segundo, agrade-se do Senhor e não ao Senhor. Tenha prazer em Deus, agrade-se do Senhor, e Ele satisfará o quê? Os desejos do seu coração. E em último lugar, ele diz: entrega o teu futuro. Caminho é sempre projeção de vida. Entrega o teu futuro, o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Percebe? Não é preciso jogar o jogo do contentamento. É preciso só entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, buscá-lo, como ele mesmo diz aqui, agradando-se dele e tendo em Deus o seu maior contentamento. Quando nós lemos o texto, eu perguntei a você como foi que você leu. Porque você pode ler esse texto de 2 maneiras. O texto que nós lemos juntos, o texto básico de Filipenses. Você pode ler o texto ou ter lido o texto dizendo assim: oh meu Deus, como eu gostaria de poder dizer isso. Não tem problema. Não tem problema. Se ainda não é uma realidade na sua vida, Deus pode construir. Deus pode construir contentamento na sua alma. Contentamento se aprende, contentamento se pratica, contentamento se cultiva. Contentamento é uma construção cooperativa, a gente ajuda o outro a ficar contente, a gente dá suporte ao outro a estar contente. Mas você também pode dizer: meu Deus, graças a Ti, essa realidade é a minha realidade. Talvez não na intensidade que Paulo coloca aqui, mas eu também sei, porque eu já vivi quase tudo na vida. Seja de uma maneira ou de outra que você lê o texto, eu lhe convido agora a colocar a sua vida diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu quero ser alguém contente. Eu não quero ser um desejante, ambicioso, orgulhoso, vaidoso, gerando inveja dos outros. Eu quero continuar nesse caminho se eu já estou nele, mas eu também quero construir isso pela Tua graça. Senhor, me ajuda, me fortalece, como Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. É Deus quem faz isso. Por isso eu gostaria de convidá-lo a orar, sinceramente, não aquela oração convencional que você faz depois da mensagem, que você baixa a cabeça porque todo mundo baixou, fecha os olhos porque todo mundo fechou, e faz de conta que está acontecendo e pedindo para demorar pouco. Não. Se você pudesse nessa hora, passar o tempo que você pudesse e tivesse, o que você faria? O que você falaria? O que você diria? Que coisas você pediria particularmente para Deus lhe ensinar a ser contente? Situações familiares, questões econômicas, financeiras, profissionais, lutas que você está vivendo na sua saúde, dificuldades que você tem de vencer determinadas práticas, determinados pecados, determinados costumes. Contentamento não é se acomodar com eles, mas é enfrentá-los com a certeza de que haverá vitória e ser leve em relação a isso. Então coloque sua vida diante de Deus. Eu vou lhe dar alguns minutos para você fazer isso.
André, toca um pouquinho aqui para a gente. Música ajuda, né? Então, enquanto nós estamos ouvindo uma música suave, coloque sua vida diante de Deus. Eu fico pensando assim, Deus não trouxe você aqui à toa não, meu querido. Você talvez nem pensava em vir. Deus lhe trouxe com um propósito. Essa é a hora da gente pedir a Deus que nos torne contentes e que nos ensine a cultivar contentamento. Agora é com você e Deus. Ore aí no seu coração. A minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu refúgio nos dias de tribulação. De tribulação, mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimentos nos campos, eu me alegrarei em ti. Ó Deus amado e querido Pai, nós somos daqueles que vivem ainda que, porque temos a Ti, Tu és a nossa força, Tu és a nossa herança. Não há outro Deus além de Ti em quem nós confiamos e em quem nós nos alegramos, ó Pai. E é por isso que nós entregamos esta mensagem aos Teus cuidados, como oramos no início, para que ela perfure, ó Deus, o nosso coração profundamente, reverbere nos próximos minutos, horas e dias, de tal maneira que possamos não apenas, ó Deus, ser tocados nesse momento, mas sermos fortalecidos em tudo, para tudo poder no Senhor. Nas alternâncias da vida, nos ajuda a ver a constância do Teu cuidado na nossa vida. Nas inconstâncias da vida, nos ajuda a ver o Teu cuidado, Pai, e nos alegrar nele, Senhor. Nos ajuda, Pai, a termos a serena alegria de quem celebra a vida, apesar de, não por causa de. Se já entramos nessa escola abençoada do contentamento,
Continua aprofundando, Pai, os aprendizados, mesmo que eles sejam dolorosos e pela alternância da vida tenhamos que aprender a mesma lição em níveis diferentes de profundidade. Não nos assusta isso, Pai, porque sabemos que o Senhor estará conosco, que o Senhor não nos desamparará, que o Teu Filho Jesus viveu isso, do estado de exaltação ao estado de humilhação, passando pela cruz para poder ter a glória da ressurreição. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque na medida em que o Senhor nos ensine isso, o Senhor cuida de nós. Amém. Sabemos, ó Pai, que assim como Davi dizia, fui moço, mas agora sou velho. Mas jamais vi o justo padecer necessidade, nem aquele que te teme passar por penúria a ponto de perder a fé. Uma coisa te pedimos, que o Senhor não nos dê demais para não nos esquecermos de Ti, nem tão pouco para blasfemarmos contra Ti. Dá o que é necessário a cada um de nós, materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Para aqueles, ó Pai, que talvez pensem isso ser impossível, alienante, perfura o coração duro e traz para junto de Ti, quebra o orgulho, a ambição e a vaidade. Não permita que floresça a inveja no coração daquele que precisa se matricular nessa escola. Gloriosa escola daqueles que podem dizer, eu sei. Não porque sabem por si mesmos, não porque podem por si mesmos, não porque são por si mesmos, mas porque tudo posso naquele que me fortalece. Ensina-nos e repercute essa mensagem nos corações de agora em diante, em nome de Jesus. Amém, Pai.